trazer dos versos 18 até o 27, vou trazer em blocos, não por sessão de verso por verso, e vamos fazer hoje aqui uma leitura dos versos 18 até o 27, e eu convido os santos de pés, pela honra da palavra de Deus, dos versos 18 ao 27, vamos falar sobre a perseverança dos santos e as questões de sofrimentos nessa vida que nós temos, que não é igual e nem pode ser superior às bênçãos que nós vamos receber na eternidade, queridos. Que diz assim, queridos: porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória vindoura do que há de se manifestar entre nós. Pois a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa da que a sujeitou na esperança, de que também a mesma criação seja liberta da servidão da corrupção, para a glória da liberdade dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só isso, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, mediante a paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em nossa debilidade. Pois o que havemos de pedir, como convém, não sabemos, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrilha o coração sabe qual é a intenção do Espírito, porque, conforme a vontade de Deus, intercede pelos santos. Pode citar, santos. Justo e eterno Deus, Pai de toda a eternidade e misericordioso Senhor, que o Senhor tenha compaixão na Tua igreja, ó Deus, que precisamos cada dia mais estar na Tua face, ó Deus, de conformidade com a beleza do Teu santo Evangelho. Mas também sabemos, Senhor, que o que nós sofremos aqui é um aperfeiçoamento daquilo que virá, ó Deus. E que a nossa salvação, ó Pai, já está em Ti. Não uma coisa futura, mas uma coisa presente, Pai. Nós batalhamos pela fé, Senhor, para demonstrar aquilo que nós já somos, salvos. A perseverança é dos salvos, não é para quem quer ser salvo, Senhor, porque nós já somos. E somos gratos, Senhor, pelo ato de corrupção que nós deixamos e pelo ato de misericórdia que o Senhor nos colocou diante da Tua justiça, Pai. E é por isso que nós somos felizes, Senhor, por estarmos num culto, num ensinamento, em orações, em cantando e entoando salmos e cânticos, Pai. Não uma coisa forçada, mas uma coisa que é inerente de nós, porque procede de Ti também, Senhor. E nós somos gratos, Senhor, por esse momento especial de culto, em poder Te adorar, Pai, sabendo que todas as coisas o Senhor já tem preparado para a Tua amada igreja. E que nós não fizemos nada para sermos salvos, mas o Senhor Jesus Cristo fez todas as coisas na cruz do Calvário para salvar os pecadores que somos nós. E somos felizes, Senhor, por este ato de misericórdia com a Tua igreja. E nesta noite nós Te agradecemos, ó Pai, como um ato cultico diante de Ti. Nós Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, estamos aqui ainda falando do capítulo 8 de Romanos, que é um tratado teológico. Eu acredito que é um tratado teológico mais rigoroso que nós temos dentro das Escrituras,
que ele aborda vários temas. Paulo ele aborda diversos temas aqui dentro da Epístola de Romanos, e ele vem falando desde o capítulo 8 do início, que salvação é dom de Deus, que salvação não se perde, que salvação ela não foi emprestada, mas foi adquirida na cruz por Cristo, para a sua igreja. Ontem aqui da doutrina, falamos dos 3 ofícios de Cristo, mas conseguimos ainda nem terminar o primeiro, estamos falando ali ainda sobre o ofício sacerdotal, e falamos mais uma vez sobre esse assunto que salvação não se perde, santos. Isso nos deixa num estágio não de acomodação, mas num estágio de tranquilidade diante de Deus, e sabermos que aquilo que o mundo galga, ele não conseguirá. E aquilo que a igreja descansa, nós já alcançamos, santos, que é a salvação em Deus. A coisa mais preciosa que uma carne pode experimentar é o gozo de que ela não mais sofrerá a punição eterna de Deus. Mas é Deus quem traz, irmãos. Tudo é Deus que traz. As taças que estão sendo derramadas ali em Apocalipse é juízo de Deus sobre a humanidade, santos. Então nós observamos que a ira de Deus, ela não paira mais sobre a igreja. Porque Paulo disse em Efésios 1 que nós éramos filhos da desobediência de Deus. Nós éramos condenados, nós servíamos ao diabo, mas hoje não mais ao diabo, mas ao nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo também, quando abre, ele diz que nenhuma condenação há. O versículo 1 já abre dizendo, não há condenação, e o versículo 39 fecha dizendo, aquela linda expressão lá, do conjunto, quem nos pode separar do amor de Deus que está intrinsecado dentro do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa lê as Escrituras, ela não consegue compreender isso, irmãos, que salvação não se perde. É porque a mente da pessoa ainda não passou por um processo regenerativo, queridos. Não é só questão de estudos, não. É questão de um lado regenerador da mente do indivíduo para poder aceitar algo que é incompreensível para a raça humana. A raça humana, ela entende que salvação é sinônimo de serviço, santos. O homem tem que trabalhar, o homem tem que ser fiel a Deus. É verdade, santos. Ele tem que trabalhar e ele tem que ser fiel. Mas Deus trabalha de uma forma diferenciada dos seres humanos. Deus, ele não precisa do nosso trabalho. Deus, ele não precisa das nossas atividades. Ele não negocia, não barganha a salvação, santos. O capítulo 8 quer demonstrar isso, que Deus dá salvação independentemente de obras que nós possamos fazer. Então, por que Deus exige tanta obediência dentro do Evangelho, se ele não paga por isso? Santos, a obediência é o resultado, não é o ato precedente, como os arminianos creem, santos. Que para ser salvo, eu tenho que ser fiel. Aí é um ato precedente, eu tenho que trabalhar para poder receber. Mas na mente de Deus, eu não preciso trabalhar para receber no campo espiritual. Porque primeiro ele me salva, para depois eu trabalhar. Porque como é que um homem que está morto em pecados, ele pode trabalhar? Como é que um homem morto pode ouvir, falar, apalpar ou fazer qualquer ação? É por isso que Deus primeiro tem que salvá-lo da mortificação de seus pecados, para que ele possa trabalhar. Aí sim ele trabalha, mas ele já trabalha salvo, não em busca de salvação. Então esse capítulo 8, ele circula junto desta perspectiva. Aqui Paulo alcança o ponto culminante da sua argumentação, mostrando sobre os salvos, que não pesa mais nenhuma condenação sobre eles, irmão. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer para qualquer pessoa que eu sou salvo. E ainda vou explicar como Deus salva pecadores. E por que Deus faz isso, irmãos? Nós não podemos falar ao mundo do Evangelho diferente daquilo que está nas Escrituras. Se a Escritura fala que não existe condenação e mostra os seus precedentes, então nós devemos fazer a mesma coisa. E Paulo continua dizendo que nem haverá mais nenhuma separação do amor de Deus, que está aqui no verso 39,
E Paulo garante que a salvação já foi obtida nos méritos de Cristo Jesus. Então, mérito já foi feito. De fato, a salvação ela é adquirida 100% através de obras, mas não nossa, as obras de Cristo, irmãos, que é perfeita em si. Então, essas obras, elas foram cravadas na cruz e foram aprovadas por Deus. Agora, se fossem nossas obras, nós estaríamos em estado de condenação, porque as nossas obras em nada é a mesma coisa, irmãos. Então, esta fala introdutória, aqui destacamos dois grandes contrastes de cara, santos. O contraste há entre o sofrimento presente e a glória futura, que está no versos 18. E Paulo contrasta o sofrimento do tempo presente com as glórias que vai ser revelada no futuro. Ele põe o sofrimento desse tempo presente no outro argumento como coisas pequenas, coisas pequeniníssimas que nós muitas das vezes deixamos de adorar a Deus por questões pequeniníssimas, porque está nessa atmosfera que nós vemos aqui. Essas coisas que passamos aqui, irmãos, não se compara a nada do que vai vir. Eu posso estar passando fome, posso estar com problemas de enfermidades, problemas de doenças, problemas psíquicos, problemas financeiros, problemas de qualquer área, mas isso não nos impede de adorar a Deus, santos. Que estas coisas não são nada comparadas às coisas que estão sendo preparadas por nós na eternidade. Há 4 dias atrás, nós recebemos uma notícia de que podemos dizer, um cristão, ele vinha passando por grandes problemas psíquicos, problemas financeiros, problemas de separação, problemas de doenças, perdeu Bolsa Família, essas coisas que pessoas ganham por trabalhar, e chegou ao clímax final que a pessoa veio a se suicidar. O nosso colega ele se suicidou, tirou a sua própria vida. Então observamos que a pressão, irmãos, que nós temos aqui na terra com relação a essas coisas é natural, santos. Eu não posso ceder à pressão natural. Eu não posso ser influenciado por forças exteriores para reger a minha vida, porque o sofrimento ele faz parte da vida, como a alegria e as tristezas fazem parte, meu irmão. E quando eu escuto notícias dessas, eu fico muito triste, né? Eu fiquei pensando assim, eu poderia ter conversado com o abençoado, né? Para não pensar nessas coisas. Então nós observamos que sofrimentos sempre vai existir. E não é por causa dos tais sofrimentos que nós vamos fazer loucuras, santos. Não podemos, irmãos. Se eu acho que eu tirar a minha vida, vai acabar os sofrimentos, eu tenho uma triste notícia para dar, viu? Vai duplicar os sofrimentos. Porque os sofrimentos aqui na terra, irmãos, ele tem que ser supridos e acabados aqui. Começa aqui e termina aqui. E não posso levar para outro lado os problemas que estão acontecendo aqui. Eu tenho que resolver aqui. Nós temos que resolver. Então, Paulo quer mostrar que estes sofrimentos que nós sofremos aqui, ele não se compara às glórias que nós vamos receber. Então, vale a pena, irmãos, você sofrer por causa do Evangelho. Não é que eu furtei, estou preso no presídio e agora estou sofrendo como cristão. Não é isso não, santos. Não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo fala de uma vida cristã, ortopraxia cristã, que nós vamos sofrer. Então, essas comparações que nós temos de sofrimento aqui na terra, elas não podem ser comparadas às bênçãos futuras que nós vamos receber. Paulo diz que eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo subiu até o 3º céu. E lá foi mostrado a ele coisas inefáveis que não eram autorizadas, ou a palavra lícitas, mostrar ao homem. É como se ele estivesse dizendo assim, eu cheguei aqui, eu não quero mais voltar, porque aqui é o local perfeito. Então, essas coisas que estão preparadas para que nós possamos desfrutar dela. Então, tudo que você passa aqui, santo, aquele apertinho que nós passamos aqui, isso não é nada não.
Muitas das vezes queremos abandonar a fé, queremos deixar de estar num culto, queremos deixar de ser até cristãos, entre aspas, por causa dos sofrimentos. Aí Paulo disse, meu irmão, nada nos separará, santos. O termo grego, irmãos, fala que esta junção, essa espiral, que o crente entra, ele não consegue mais sair, santos. Uma vez dentro, você não consegue mais sair, dentro do corpo de Cristo. E eu vou dizer a boa notícia para vocês. Quando nós aceitamos o Evangelho, estamos adentrando num campo minado contra o mundo, santos. Não somente contra o mundo. Deus provará os seus santos através de sofrimentos. Essa teologia rasa, barata, deturpada, que crente não sofre, isso não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. É um Evangelho totalmente desconhecido das Escrituras. Que a igreja que prega que crente não sofre é um evangelho totalmente desconhecido dos apóstolos. É um evangelho que não faz parte do colegiado apostólico, irmãos. Sofrimento faz parte inerente da vida cristã, e você tem que aprender que sofrimento não é o diabo que joga em você, mas é Deus que joga sofrimentos no meio da igreja, para provar os seus santos e para testar os seus santos. Nós temos um mau hábito de culpar o coitado do diabo com todos os males que ocorrem na sociedade. Ele é um instrumento que Deus usa para aplicar a sua justiça. Esse sofrimento procede de Deus, não é do diabo. O diabo, ele participa porque ele é escravo de Deus. E nós temos que aprender que sofrimento aqui em Romanos 8 não é maldição, é bênção de Deus. E você tem que aprender isso. E nós aprendemos quando abrimos as Escrituras, que os sofrimentos do tempo presente, eles não são dignos de serem comparados, meu irmão, com aquilo que está sendo preparado para nós na eternidade. Se Deus pudesse dar um flashback e mostrar para nós o que estávamos lá, do outro lado, nos aguardando, meu irmão, você ia ver que maravilha, mas não é por visão que nós trabalhamos por Deus, mas trabalhamos com atos de fé. Fé é crer sem ver. Eu não preciso ver Jesus, eu não preciso escutar a voz de Jesus para crer nele. Eu falei aqui no seminário que estou com mais de 35 anos dentro da fé, aliás, ela está em mim, e eu nunca escutei a voz de Jesus, nem por isso eu digo, eu não creio nele. Eu nunca ouvi, nunca escutei a voz dele, pessoal, e creio que ele existe. E dou a minha vida por ele também. E eu nunca escutei. E tem pessoas que vivem aí lamentando e querendo ouvir a voz de Cristo. Não é necessário, santos, porque nós vivemos pela fé, santos. Eu não preciso de uma imagem para recordar a Cristo. Eu não preciso de um objeto feito uma muleta para poder me tornar um cristão. Eu não preciso escutar a voz dele, audível para servir a ele, porque aqui está a voz de Deus. Sola Escritura. E eu sou feliz somente ouvindo ela pela boca dos nossos irmãos. Já sou feliz. Então Paulo quer dizer, isto é fé, queridos. Letra B diz aqui que o contraste entre o que somos e o que havemos de ser, embora salvos da culpa e da penalidade do pecado, ainda estamos sujeitos à fraqueza e à morte, queridos. Isso é normal, santos. É normal ficarmos doentes, é tanto que tem alguns membros que não estão aqui hoje, porque estão doentes. Alguns membros aqui estão doentes e não estão vindo para o culto. É normal nós adoecermos. Então isso faz parte da nossa vida cotidiana que nós temos. Mas a maior fatalidade, a maior doença, a maior enfermidade já foi tirada da igreja, que chamamos de pecado. E esta coisa não faz parte mais do meu cardápio. No meu cardápio não existe mais essa palavra amártia, não existe a palavra causas do pecado, não existe mais, santos. No meu cardápio tem vida. Jesus disse vida com abundância. Não tem mais esse cardápio maldito, né, que o pecado trazia e que a lei confirmava, porque nós somos livres do poder do pecado e livres da condenação da lei de Deus, que nos matava pouco a pouco. Nós estamos livres dessas coisas.
No mundo caído que geme ao nosso redor, e também fazemos parte da sinfonia deste gemido do crente e do Espírito Santo, que intercede por nós. Veja que a vida cristã, ela gira em torno dessas coisas, aguardando, porém, a nossa plena manifestação dos filhos de Deus, a ressurreição dos nossos corpos. Aguardamos aquela glória que jamais, nem na metade dela, foi contada na mortalidade. E nós aguardamos, irmãos, a redenção dos nossos corpos para sempre. Talvez a igreja não tenha a sensibilidade de saber o que é isso. Morte na prática, porque nós não morremos na prática. O crente, ele nasce quantas vezes? 2 vezes, para morrer 1 vez. O ímpio nasce quantas vezes? 1 vez, para morrer 2 vezes. Nós não vamos beber da mortalidade, santos, para sempre. Talvez o cemitério de Muribeca, ele vai provar da minha carne, né? Aquela derrota, mas ele não provará para sempre do meu corpo, porque ele vai cuspir o meu corpo de volta, e assim estarei para sempre com o nosso Senhor. Eu não gostaria de morrer, irmãos. Fisicamente, não. Aí o cara disse, ele pensa feito testemunha de Jeová, que quer viver para sempre na terra. É uma bênção mesmo. Viver para sempre na terra é uma bênção. E eu gostaria de viver para sempre. Eu não queria morrer, não. Eu não quero morrer. Se morrer, é festa. É uma festa. Mas se não morrer, é 2 festas. Então, o que Paulo mostra aqui? Que essas coisas são passageiras. Elas não podem perdurar na nossa mente, santos. Ela não pode. O texto em apreço lança os fundamentos da segurança dos salvos, que é aquilo que o irmão Igor estava aqui tentando mostrar para vocês, através dos cânticos, através da própria sinfonia de cânticos, que a segurança já está a posto. Nós não brincamos de sermos salvos, nós já somos salvos na prática. O mundo tem que conhecer que vocês são salvos. O mundo não pode conhecer que vocês estão possibilitando salvação, mas o mundo tem que conhecer que eu sou um salvo. E quando eu prego isso na sociedade, eles me chamam de todas as coisas, menos de crente. Eu sou arrogante, presunçoso, que está num patamar de igual a Deus, e tudo que você está falando, a metade é verdade. Eu estou num patamar de igual a Deus, porque eu faço parte do corpo dele. Eu sou eterno, meu irmão. Eu sou um homem eterno, e eu tenho que me comportar com atos de eternidade. E o que é atos de eternidade? É falar dessas coisas, queridos. Eu não tenho medo de dizer para um pecador que você vai para o inferno, se continuar nessas práticas, se dizer para outra prática, dizer que você pode ir para a eternidade se Deus se salvar. Então, eternidade é fato consumado. E Paulo quer mostrar que essa é a nossa segurança, que não se restrita no frágil bordão da autoconfiança. Eu não confio em mim, não. Não é no meu conhecimento, não é na minha ortopraxia, não é nada que está em mim, de mim mesmo, mas que está sobre mim, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é o selo que garante aquilo que eu sou. Efésios 4:30 diz que não podemos entristecer o Espírito Santo, no qual nós somos selados para o dia da redenção, é o dia da salvação. Deus vem buscar os eleitos. Deus vem buscar pessoas salvas. Não são pessoas que estão querendo ser salvas. Deus vem buscar pessoas que estão querendo ser salvas. Deus vem buscar os seus salvos, irmãos. Romanos 8 fala dessa perspectiva. Mas nos decretos eternos e na ação eficaz do nosso Deus Todo-Poderoso, então aqui destacaremos a seguir 6 pontos importantes que sinalizam esse caminho da nossa segurança, irmãos. O primeiro diz assim: porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós quem? Igreja, eclésia, o povo de Deus, as ovelhas, os eleitos de Deus, eles vão receberem estas coisas. Os gemidos desta criação, como o texto diz, Paulo informa
um lado enfático, que toda a criação geme e suporta angústias até agora, que está aqui no versos 22. Esta grandiosa sinfonia dos gemidos, irmãos, não é vista como um estertor da morte da criação. Não é morte, santos. A criação não está gemendo porque ela está morta em si, não é disso, mas como o dor de parto que leva à sua restauração. Ela precisa ser restaurada, queridos, eficazmente. Então, 3 verdades devem ser destacadas aqui. Que tipo de criação será essa que Paulo argumenta aqui, queridos? Qual é a criação? A conclusão inequívoca é que Paulo se refere à criação irracional, animada ou inanimada que Deus fez. A própria natureza em si, ela sofre por causa do pecado adâmico. Ela espera que a natureza, por si própria, ela seja libertada dessa maldição que Adão praticou. Então a queda não atingiu apenas o homem, mas toda a criação de Deus foi atingida, irmãos. Terra e cosmos foi atingido, santos. O poder do pecado não foi apenas interno. Alguns criacionistas defendem que o pecado apenas atingiu a esfera interna. Podemos entender também que ela atingiu a esfera externa do cosmos. Que o pecado foi tão forte, irmãos, tão poderoso, que não apenas atinge nosso campo temporal, mas ela pode também ter atingido fora do nosso cosmos, por causa da brutalidade do que é o pecado. Se a igreja soubesse de fato o que era pecado, ela não pecava. Se a igreja entendesse a essência do que é o pecado, autodestruidor, ela não pecava, santos. Talvez Adão ainda não tinha uma consciência plena do que significava pecado. Mas tudo bem, Clécio, Deus coloca nele 2 desejos. Um desejo volitivo da santidade e um desejo arbítrio para poder fazer uma escolha contrária à sua própria natureza. Adão tinha essas 2 forças em si, podendo fazer a vontade de Deus, que ele fazia, que é o ato santo, e ao mesmo tempo podendo resistir e fazer algo contrário. Mas Adão ainda não sabia na prática, irmãos, o que era pecado. Ele experimentou o pecado da forma mais cruenta que tem. O próprio Deus pune Adão por causa da sua desobediência, dele e da sua esposa. E a raça humana é mergulhada neste patamar, santos. Então, quando Adão é expulso do Éden, ele está dizendo o seguinte, Deus, que todo o Éden, que é uma representação da terra, foi punida com Adão. Toda ela, fauna, flora, tudo, animais, aves, peixes, répteis, plantas, tudo foi punido. Mares, rios, tudo foi punido por causa da desobediência de Adão com Eva. Então é importante observar as palavras de Paulo para descrever a situação da criação: sofrimento, vaidade, cativeiro, corrupção, angústias. Então ele vai falar que tudo isso está envolto da criação. Então a criação aqui foi submetida à vaidade, no versículo 20. Ela está confusa, contraditória, doente. Há uma brutal desarmonia na natureza, santos. A expressão cativeiro da corrupção, veja como é que Paulo coloca, aponta para um ciclo contínuo de nascimento, crescimento, morte e decomposição, que não era para ser assim. Ela nasce, ela cresce, ela morre e decompõe. Isso é o ato pecaminoso daquilo que Adão fez lá atrás, que tudo hoje nasce, vive e morre. Mas na mente de Deus não era para nascer, viver e morrer na primeira instância, mas era para viver eternamente, santos. Quando Adão foi formado, podemos entender que ele poderia viver para sempre. E todo esse processo de deterioração do universo, ele não para mais, santos, não para. O universo é eterno, não é eterno, santos. Ele morre, galáxias morrem e nascem novas. E assim vai. O mundo não é eterno, ele é ato da criação. O único ser que é eterno, ele não foi criado, irmãos, mas ele foi gerado, que é Cristo. Então esse não morre, não. Mas tudo aquilo que é criado está passivo a morrer. Então, no ato da criação,
isto aconteceu. A palavra grega mataiote significa vaidade, que significa aqui frustração, inutilidade, futilidade, falta de propósito e coisas semelhantes. Então a ideia básica é que de um vazio seja o propósito e este resultado, queridos. Com a queda adâmica, nós mergulhamos nesse mundo fútil, nesse mundo de desgraças que nós estamos hoje, como um resultado daquilo que foi feito lá atrás. Então a natureza hoje, ela não obedece mais o homem, irmãos. Não era para ser assim, santos. Não era para ser assim. A criação era vice-prisioneira do cativeiro da corrupção. Os sinais de fraqueza e morte estão presentes em toda a criação. Toda a criação você vê que há mortes. Ela não pode redimir-se nem libertar-se de si mesma, porque ela está no cativo. Tudo que está abaixo do cativo não consegue se libertar. Essa doutrina de livre-arbítrio que é pregada aí fora, irmãos, ela é contrária aos padrões bíblicos que a Bíblia exige para que nós possamos crer. Cativo, irmãos, quer dizer que quem está em cativo não tem liberdade por si próprio. Os negros da África, da parte norte, que foram deportados para a Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, os estados aqui do Nordeste, e São Paulo e Sul, eles foram sequestrados da África, irmãos. Eles não foram convidados, não, viu? Não tinha nenhum convite, dizer assim, passar férias no Brasil. Vamos lá? Sobe aí? Não, meu irmão. Foram debaixo de chicotadas e acorrentados, que os coitados vieram para o Brasil. E quando chega também ali em Porto de Galinhas, né, por isso que o nome é esse, viu, irmãos? O carro deles, eles são despejados como animais. Quando chegava no final de semana, ele não podia dizer assim, eu vou pegar a minha esposa e os meus filhos, vou para a praia passear. Não pode, irmão. Sabe por que eles não podiam fazer isso? Porque eles eram escravos. O destino do escravo é servir. Ele não tem direito de escolher nada, porque já está dizendo, irmãos, é escravo. Essa palavra corrupção se declara fortemente dentro desse parâmetro, santos. O homem é corrupto num estágio de escravatura. É por isso que ele é chamado de corrupto. Ele é escravo. Nesse caso do pecado, ele se torna corrupto na sua mais baixa essência que existe nele. Ele não consegue se libertar. E sabendo que quem está por trás disso é Deus, irmãos. Deus escravizou o homem, irmãos, por causa dele. Por causa da desobediência. Deus puniu, irmão, sem misericórdia o homem. Não é o diabo não, santos. É Deus que pune. É Deus que liberta. É Deus que dá vida e tira a vida do pecador. Então Deus, ele pune a raça humana, pune o ato da criação por causa de Adão. E eles ficam agora num cativeiro da corrupção, irmãos. Vocês observem que a própria natureza não consegue mais produzir como produzia anteriormente. Os animais mudou a forma de pensar. O homem mudou a forma de pensar. Paulo, quando escreve no capítulo 1, ele diz que as mulheres deixaram o modo natural para se inflamarem com outras mulheres, ou seja, porque estão em estado de corrupção. E o homem, semelhantemente, cometendo torpeza um com os outros. Por quê, irmãos? Porque a mente deles foram transformadas pelo poder do pecado. Aí chamamos isso de corrupção. São escravos. Somente o escravo comete corrupção. Neste sentido, a natureza está corrompida em todas as suas entranhas. Nem é que os filósofos, sociólogos, os teólogos dizem que existe alguma parte inerente no pecador que está boa. A Bíblia diz que não é possível. Toda a estrutura do pecador está contaminada. A parte interna e a parte externa. O homem é feito dual. Ele é feito de uma matéria externa, carne e ossos, e é feito de uma matéria interna, que chamamos de psique.
o espírito, a parte material, toda ela está contaminada. Não sobrou um pedaço nele, nem que Charles Finney, com a sua teologia, diga que isso é mentira, mas é verdade. Ele está morto em pecados. Mortificação significa que nenhuma parte do corpo consegue reagir, santos. Inerentemente, a morte tomou conta do corpo do homem. Então, Paulo quer dizer aqui que a corrupção da criação está nesse aspecto. Ele não consegue mais reagir, porque está em estágio de corrupção. E ele continua avançando e dizendo assim: somos seres caídos vivendo numa natureza caída, somos seres mortais em cuja natureza os sintomas da morte estão presentes, irmãos. Estão presentes. Toda a esfera. Eu larguei do depósito o trabalho, eu vim num carro com um colega, e ele disse: mas Clécio, olha para o céu como está cheio de urubus. Eu disse: sabe o que é isso? É morte. Eles já detectaram. Eles detectam a morte de longe. Aqui, ó, cheirou, bateu, detectou, morte. Toda a esfera da terra tem morte, irmão. Toda a esfera. E os animais ficam ali, ó, os urubus circulando em cima da carniça, porque sabe que tem morte. Isso é resultado daquilo que foi detectado lá atrás, por causa do pecado adâmico. Os nossos rios, irmãos, aqui mostra que a criação ela geme e suporta angústias até agora. E Paulo é enfático ao dizer que não apenas a parte, mas toda a criação geme e suporta angústias até agora. Não tem como ela se libertar. A natureza está com as suas entranhas enfermas, passando por apertos diante do Criador. Ela está com dores profundas, ela geme a angústia e pedindo ao Pai que liberte ela dessa miséria que ela foi colocada. Está sendo colocada nesse habitat tão degradante e miserável que ela não era para ser assim. Se tem alguém ou alguma coisa que não merecia isso, era a natureza, mas ela também sofre. Os nossos rios estão transformando-se em esgotos de céu aberto, o nosso ar está sendo poluído por toneladas de matérias tóxicas, então nós somos o quê? Bombardeados diariamente com isso, santos. A natureza sofre, irmãos. O ar que nós respiramos, contaminado. A água que bebemos, temos que comprar água mineral, mas não era para ser assim. Era para ser água normal do rio, água potável, porque Deus fez água potável para nós bebermos. Mas por que nós não conseguimos mais beber ela dessa forma? Temos que comprar água industrializada, queridos, por causa da corrupção do pecado, queridos. Você vê que o pecado afetou toda a estrutura da natureza, santos. Os nossos campos tornando-se desertos e as nossas fontes estão morrendo. Os animais do campo e os peixes do mar e as aves dos céus, elas gemem pedindo ajuda do Senhor. Então a criação não é um agente da sua queda. Ela não foi assim do início, santos. Ela é vítima e não ré. Ela não se submeteu, mas foi submetida, santos. É uma coisa que eu não quero participar e vou participar. Forçado a participar por causa da miséria de Adão. Então, quando o homem caiu, ele arrastou consigo para o abismo da queda, a sua própria natureza. As angústias da criação são um juízo divino ao pecado do homem, não da própria natureza, santos. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir, cardos e abrolhos, que não é coisa saudável para o homem, coisas ruins, mas o alimento no Éden era saudável, alimento perfeito, saudável, para que o homem pudesse desfrutar. Mas quando o homem sai do Éden, ele recebe a sua punição, e a natureza também recebe do outro lado. Então, quando observamos na praticidade que a natureza ataca a raça humana, santos, é por causa disso. Aí as pessoas falam assim que, por ato de ignorância, né, que a mãe natureza está revoltada contra a raça humana. Não existe mãe natureza, irmão. Existe o pai da natureza, viu? Não existe a natureza por si própria, ela atacando o ser humano. Está lá o maremoto, terremotos, tsunamis. Não é porque as placas tectônicas se chocaram lá embaixo que a natureza está irada com o homem e ela vem. Não, irmãos, não é por causa disso, não.
A natureza ela não reage contra o homem dessa forma, santos. Quem faz isso é o dono dela, quem rege ela. Ela por si própria, ela não consegue fazer isso não, queridos. O alimento em si, veja, eu tenho medo de cobra terrível. Eu trabalhei lá no depósito e eu encontrei 2 cobras venenosas. Mas eu sou frio para olhar para ela e dizer assim, eu sei se ela é venenosa ou não. Se eu quero lá saber disso, quando eu vejo a cobra eu corro logo. 2 cascavel. A cobra com a cabeça redonda, irmãos, ela não é venenosa. A cobra com a cabeça triangular é a venenosa. Aí quando eu olho eu fico, essa aqui é venenosa. Mas dói, a picada dói, viu? Não mata, mas dói. E quando eu via aquelas coisas eu ficava com medo. Eu tenho medo de cobra terrível. Eu não quero conversa. Veja que o que acontece, irmão, com a criação? Por que o leão não respeita mais o homem? Vai para um safari na África, coisa linda a África, né? Aí tu está passeando e tu vê um animal daquele. Mas no Éden, ele se curvava diante de Adão. Adão diz assim, vou botar o nome dele, olha para ele, leão. Por quê? Porque o caráter dele é força, agilidade, rapidez. Aí botou o nome dele, leão. E o leão não atacava o homem. A serpente não atacava Adão. A serpente se curvava diante de Adão. Mas por que agora essas pragas fazem tudo isso? Porque o pecado, irmãos, da corrupção da criação, faz com que a natureza nos ataque. Por que a cobra me pica? E por que o leão me ataca? Por causa da corrupção. Eles são revoltados em práticas santas. A criação não respeita mais o homem. A criação não tem mais respeito e admiração pelo homem. Mas quando você pega o texto mãe, que está lá em Gênesis 1:28, diz assim, irmãos. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, sede frutíferos e multiplicai-vos, rebasteça a terra e subjugai-a. O papel do homem, subjugue a terra. Aí vem a pancada agora. E tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda a coisa vivente que se mova. Você é gerente da criação. Por que o tubarão me ataca na praia, irmão? Ah, não, porque ele se confunde com uma foca. Que conversa é essa? Ele não confunde, ele ataca. Porque ele é um predador. Aí está lá o coitado batendo, nadando, é o tubarão leso do jeito que ele é, vai confundir o ser humano com a foca. Não é possível, meu irmão, não é possível. Ele ataca porque ele é um predador e tudo que ele vê, ele ataca. Ele faz isso. Não mais respeita o homem, mas ele diz aqui, ó, domínio sobre os peixes do mar. Tudo que se move se curva diante do Deus chamado Adão na terra. Regente. As aves dos céus se curvam diante do homem. Tudo, meu irmão, se curvava diante do homem, porque ele era o gerente do paraíso. Mas vai hoje, ver se isso é um reflexo da humanidade, se consegue mais tu tomar um banho em piedade, vai tomar um banho em piedade e diga assim ao tubarão, eu mando em você, ele vai matar você. Ele vai triturar você, rasgar você no meio. Não há mais domínio, queridos. Entra dentro de uma selva, gorilas, predadores, feras, bestas feras, tigres, leões, ele vai matar você. Mas isso não acontecia no Éden. Mas por que acontece? Por causa da corrupção moral da criação, santos. É por causa disso, não há mais respeito. O homem é um ser imoral. Ninguém respeita mais o homem. Ninguém respeita mais o ser humano. O próprio ser humano, de ser humano para ser humano não respeita, mata um ser humano por um cigarro. Falta de respeito com a vida. A vida hoje se tornou-se um lixo, meu irmão. Qualquer ser humano tem propriedade para tirar a vida do outro, humilha o outro. Então, nós vemos hoje que este é um padrão que existia lá atrás e que foi perdido, irmãos. Então, essa corrupção que Paulo fala aqui, ela é real. Então, podemos o domínio sobre o mundo animal de uma forma dispositiva. Não existe mais isso. A criação, diz Paulo, que aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus.
A criação vive como que na ponta dos pés, esticando o pescoço, que é isso que o termo grego vai dizer, que ela vive respirando nas últimas a libertação dessa escravatura miserável que Adão a colocou. E olhando para o futuro que virá trazendo as suas asas à restauração, todas as coisas vão ser restauradas, irmão, todas as coisas. Todas as coisas vão ser restauradas na terra. A terra vai ser um paraíso de novo. Que bênção, né, irmão? Que bênção. Tudo que estava no Éden vai retornar 3, 4 vezes mais potente do que era, santos. Porque Cristo estará no governo da igreja. Irmão. Tudo vai ser restaurado. A terra vai se tornar um lindo paraíso de novo, santos. A terra vai ser restaurada. Uma vez perguntaram, Clécio, se a igreja vai para o céu, como é que vai ficar a terra? O profeta Isaías disse, irmãos, a terra foi formada para ser habitada, e ela vai ser habitada, irmãos. Existem perspectivas erradas com relação, e não é o assunto que eu vou falar hoje não, o assunto sobre para onde vai a igreja e como a terra vai ficar. A coisa não está bem encaixada com relação a isso. Tem pessoas que pensam que vai morar nos céus para sempre, viu? Céus é lugar de anjos. Céu é lugar da divindade. Entendam também isso? Mas isso é outro assunto, viu, chatos? Não é assunto disso aqui, não. Isso aqui está falando sobre o estágio de corrupção que eles aguardam. Como o Éden era antigamente, ele poderá ser restaurado de novo e vai ser restaurado de novo, santos. A natureza ela vai ser restabelecida mais uma vez. A expectativa da criação é uma esperança viva e concreta, eficaz, cabal. Não pode voltar atrás. Então a palavra grega aqui significa que ardente expectativa, significa esperar de cabeça erguida e com os olhos fixos nos céus, dizendo assim, eu espero porque eu sei que vem. O dia da redenção, irmãos, vem. O dia vem com certeza e nós vamos galgar a busca destas verdades para nossas vidas. Então fala que os gemidos da criação não são de desespero, mas de esperança. A criação, a natureza aguarda dessa perspectiva e nós não somos diferentes. Nós temos que aguardar com a mesma perspectiva e não aguardamos, irmãos. Quando você vê um culto apático, você vê crentes que não lê, crentes que não praticam, crentes que não aguardam Cristo como se fosse o último dia. O que é o último dia? É como se ele fosse voltar amanhã. Eu vou viver com essa ansiedade, essa tensão amorosa, como se estivesse aguardando uma coisa mais linda e perfeita do mundo. E nós não aguardamos. Crentes se acordam, levantam, vivem, morrem sem esperança. Sem esperança. E qual é a maior esperança da igreja? É aguardar, santos. Aguardamos. Enquanto muitos do primeiro século diziam assim, oxe, já passou muito tempo e ele não volta não, é? Vocês entendem, irmãos, por que os apóstolos demoraram tanto a escrever? Não foi quando Jesus subiu eles começaram a escrever não, viu? Passaram décadas para que eles pudessem escrever, santos. Eles aguardavam Jesus na sua época, meu irmão. Aí quando a ficha caiu, eles começaram a entender que o propósito não era aquele, era escrever, e que as gerações futuras, irmãos, deveriam conhecer aquilo que foi anunciado lá atrás em Jerusalém, santos. 20, 30 anos para começar a escrever. Demorou muito, viu? Então, o evangelho era pronunciado oral, não escrito, santos. Era a necessidade de eles conhecerem essas verdades. Então, Paulo ele argumenta aqui que essa esperança, ela deve ser uma base sólida do crente. Então, os gemidos da criação não é de desespero, mas de esperança, irmãos. A criação não se contorce com gemidos de morte, mas com gemidos de uma mulher prestes a dar uma luz. Ela está ali agoniada. Eu não sei o que é isso, viu? Eu imagino como é. E nem quero. Que ela fica gemendo, gritando, mas não é de tristeza, porque ela sabe que aquilo que vai sair dela é uma coisa linda e maravilhosa. Mas dá pena, viu, irmãos? Um parto normal. Oxe, meu Deus, é agonia danada.
A mulher grita e aquela agonia, mas não é um grito de desespero. É de dor, é dor, mas a alegria vem pelo amanhã. Diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pelo amanhecer. E que quando ela acordar, meu irmão, a criança está do lado dela. Então foi alegria, então não foi um choro de desespero, mas um choro de alegria, santos. A escravidão da decadência dará lugar à liberdade da glória de Deus, irmãos. Quando você passar pelo processo de transformação, você vai saber o que é sair do estágio de corrupção e mergulhar no estágio da eternidade para sempre. Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com um corpo glorioso, ele dizendo, da mesma forma, vocês terão um corpo igual ao meu. Corpo de um Deus, a igreja vai ter. Um corpo que não morre mais. Um corpo que não sofrerá os danos do pecado, porque ele não vai mais existir. Um corpo que não tem mais dores, não vai virar mais como um homem que sofre, mas que agora ele viverá eternamente, santos. E é esse corpo que a igreja pede a Deus, um corpo glorioso para se libertar de uma vez por todas do pecado. Nós nos libertamos do pecado em partes, os santos. Que partes? Da condenação que o pecado garfava a igreja. Ela garfava a igreja, mas esse poder da lança mortífera do pecado não está mais na igreja. Mas o pecado, a igreja ainda peca, não deliberada, mas ela peca lentamente, porque eu não acredito que um crente de verdade possa viver deliberadamente em pecados. O que é deliberadamente, irmão? Todos os dias o miserável peca. Não é possível, porque João disse que aquele que vive em pecado não o conheceu. Irmão. O que é a palavra grega ginosko? E a palavra ali fala da questão de amar ao pecado. O crente que ama o pecado, irmãos, ele não conheceu a Deus ainda. E o que tem de gente dentro da igreja, irmão, que não conhece a Deus ainda é brincadeira. Viu? Muitos não conhecem a Deus, mas estão usando este livro e roupas assim, e achando que isso é ser cristianismo. Não conhecem a Deus ainda, santos. Paulo argumenta aqui que essa escravidão que foi colocada para a natureza, tanto para a fauna, flora e raça humana, não vai ficar para sempre. Tem um escritor chamado William Hendrickson, diz que essa transformação incluirá harmonização. William Hendrickson, ele tem uma coleção de livros fantásticas sobre comentários, irmãos. Eu não incito alunos de seminário meu a comprar livro de comentários, tá? Mas os irmãos se sintam à vontade se quiser comprarem, né? Mas ele traz uma resolução bem rápida falando sobre transformação, incluirá o ato final, que é a harmonização. A orquestra de Deus está tocando. As pessoas olham para o mundo e dizem assim, é um mundo caótico. Aí o que os filósofos fazem, os não cristãos? Se esse Deus que você prega, ele é tão perfeito assim, por que o mundo está no caos? O que é um caos? Vai para a África. Vá para a África, que você vê a desgraça rolando. Vá na África. Um coronel das Forças Especiais dos Estados Unidos disse, meu Deus, Deus já deixou a África faz tempo, meu irmão. Por que ele disse isso? Porque ele viu que é caos total. Caos total. Os grupos terroristas hoje agem na África matando pessoas, irmãos. O governo é oprimido por esses grupos. Principalmente os grupos religiosos, como os cristãos, católicos e protestantes, eles sofrem no continente africano. Aí quando você olha assim, meu Deus, que caos é esse? As pessoas passando fome, você vê uma criança com gramaturas, ou criança magras, esqueléticas, só tem cabeça, ossos, não tem carne. Eu digo, meu Deus, que Deus é esse que deixa uma criança viver num estágio desse, meu irmão? Não é caótico não, meu irmão. É caótico para quem é caótico, mas para Deus está tudo certo, viu? Para Deus está tudo perfeito. Porque o mundo está andando dessa forma, irmãos? Porque está dentro do concurso de Deus.
A roda está girando da forma que Deus pré-ordenou. Não é a forma que o mundo acha que é por si próprio, não, queridos. O mundo está caótico, realmente está, mas é da forma que Deus pré-ordenou, santos, que deveria que acontecesse, porque o lado caótico vai falecer e o lado harmônico vai prevalecer no final. Então é necessário que essas coisas aconteçam. O sofrimento que Paulo fala com a igreja, é necessário que a igreja passe pelo sofrimento. Pega a vida do apóstolo Paulo, ele disse que feliz é o homem que está nesse estágio. Que o homem a criatura cristã, ela foi feita para estar nesse estágio de sofrimentos. O sofrimento aperfeiçoa, irmãos, a experiência do cristão. Essa experiência que ele tem com o sofrimento aperfeiçoa ele, santos. Mas o que é ensinado hoje? Que o cristão ele tem que viver em abundância. Porque se eu não tenho um carro do ano, se eu não tenho uma casa boa, eu não sou um homem próspero, é porque Deus não me abençoa. Isso não é verdade, santos. A Bíblia fala o contrário, que essas coisas são feitas pela mão do Criador. E que esse aspecto de caos, ele vai se harmonizar em Deus. E a criação, ela voltará ao que ia ser antes, irmãos. Vai voltar, mas antes os eixos vão se unirem, viu? A raça humana vai pagar tudo diante do Criador. Para que a harmonização se encaixe, as outras peças têm que se encaixarem. Charles Spurgeon, uma vez ele disse, numa pregação na Inglaterra, ele disse, Deus vai ressuscitar todo mundo daquele último dia, santos. Tanto crentes como não crentes. A ordem da criação, ela vai ser ajustada. Então, por que Deus tem que ressuscitar os crentes? Até eu entendo os crentes ressuscitados, porque eles vão receber corpos gloriosos e vai se formar junto com a cabeça da igreja o seu corpo. Agora, por que Deus tem que ressuscitar os ímpios? Aí Spurgeon diz que Deus vai matar ímpios, não apenas a parte imaterial, mas a parte material. Ele disse, quem peca não é a alma, o que peca é o corpo. Então é necessário que o corpo se aclope outra vez com a parte imaterial para receber a divina punição de seus pecados. Então os ímpios vão retornarem, corpos, os cemitérios vão cuspirem todos os que morreram em Cristo e fora de Cristo. Os cemitérios vão entrar em caos total, até falência, porque os cemitérios vão jogar em tudo aquilo que eles começaram a engolir. Os mares vão trazer todos de volta, aqueles corpos que ficaram desaparecidos, ninguém sabe como, vão ressurgir todos de volta, para Deus aplicar a justiça nele. Então a natureza ela está voltando ao estágio original, para que tudo entre em harmonização de Deus. E a igreja também vai passar pela parte da harmonização de Deus. Os nossos corpos deixarão de ser corpos miseráveis. Sente dor, irmãos? No pé? Sente, né? Dor na coluna? Dor de cabeça? Isso vai passar, irmãos. Isso é processo natural da raça humana. Isso é um processo gradativo que o homem sofre na terra por causa da degradação pecaminosa. Mas isso vai passar. Paulo garante que passará. Então, ausentes na natureza estão a paz, estão aqui a harmonia. A harmonia vai acontecer no futuro, irmãos. No futuro. Isaías, quando escreve no capítulo 11, ele diz assim, atingirá o seu cumprimento último. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto a um cabrito. Quando isso é possível, meu irmão? Que ele é a fim de degustar ele? Mas aqui é possível, ele continua. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha com um boi, a criança de peito brincará com a toca da áspide, e o desmamado meterá a mão na toca do abelisco, e diz assim, que não lhe fará mal. Olha para aí, que bênção, não lhe fará mal, porque essas coisas deveriam andar de um lado harmônico, irmãos.
Eu não posso estar matando a criação. Quando eu ando na rua, irmãos, eu também sofro de vista, eu não consigo ver plenamente. Mas jamais eu passo os pés em cima de formigas. Até minha esposa, ela... que isso? Por que faz essas coisas? Porque é uma criatura de Deus. Eu não mato nada, não. Eu não chuto gatos, eu não bato em cachorros, eu não faço mal para o lado da criação de Deus. Eu não gosto de estar matando. Tá certo que a semana passada minha filha saiu gritando, dizendo, mata barata. Eu digo, meu Deus do céu, eu não gosto de estar matando nada, não. Eu não mato, não, meu irmão. Eu não gosto de estar matando, não, tirando a vida que Deus criou, não. Eu fico apavorado quando eu mato alguma coisa. Mas não foi assim desde o princípio, irmãos. Não foi assim desde o princípio. A minha mente não era assim, não, viu? A minha mente era totalmente diferenciada, viu? Eu andava com 3 armas. Uma na frente, uma atrás e uma aqui no calcanhar. Andava armado. Super armado. E não era flor que se cheirava, viu, Santos? Brincou, ia, né? Na época era militar, aí tinha essa disponibilidade para fazer essas coisas. Mas nem sempre foi assim. Mas depois da mudança mental, irmãos, a gente vê que isso é bobagem. Isso não é uma vida que Deus quer de fato, né? A vida que Deus quer é uma vida de harmonia com a sua criação. Então hoje eu não mato mais nada. Eu não mato, porque eu entendo que é a criação de Deus, santos. A criação, diz Paulo, ela aguarda ansiosamente essa manifestação, santos, que é geral. E na segunda parte, Paulo vai entrar nos versículos 23 ao 25, que diz assim, os gemidos agora não é mais da criação, é da igreja. A igreja também geme, irmãos, ela tem que gemer, mas ela não geme com um gemido desprezível, assim dizendo que é um gemido ruim, mas é um gemido de esperança para com Deus. Então Paulo passa dos gemidos da velha criação para os gemidos da nova criação, dos gemidos da natureza para os gemidos da igreja, os gemidos da criação de Deus para os gemidos dos filhos de Deus. Se você não geme, peça a Deus para gemer, viu, santos? Porque algo está de errado com você. Algo está de errado. E com respeito aos gemidos da igreja, 3 verdades devem ser destacadas, santos. Em primeiro, os gemidos da igreja não são gemidos de desespero, de angústia, de terror, não pode, mas de esperança naquilo que nós aguardamos. Naquilo que nós aguardamos, irmãos. Os filhos de Deus gemem em seu íntimo, porque sendo experimentado as primícias do Espírito, eles anseiam ardentemente tomar posse definitiva da plenitude da salvação. Eu sou um ser salvo, irmão. Então, é como se o Espírito Santo, ele está de fato em nós, e nós queremos experimentar essa comunhão de uma forma prática, de uma forma real, que nós ainda não experimentamos, irmãos. É como se eu esperasse Jesus entrar por este portão, e eu quero experimentar ele na prática, eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo, eu quero sentir o calor humano, a gente está preso aqui, a gente geme, Senhor, nós precisamos ter um encontro pessoal nessa perspectiva que Paulo traz. E tem crente que não anseia pela volta de Cristo, irmãos. Como é que é possível um negócio desse, né? Como é possível você viver dessa forma? Como se fosse um mundano. Mecanicamente eu estou dentro da igreja, mas a igreja não está em mim. Como é possível você estar dentro de uma comunidade e não ter esses sentimentos por Cristo? É por isso, irmãos, que o Espírito Santo faz isso. Ele intercede por nós. O Espírito Santo, ele é compreendido como uma antecipação da salvação final e um penhor de que todos os que têm o Espírito serão finalmente salvos. O Espírito é mais do que uma garantia, santos. Esse penhor que ele fala é o antigozo dessa herança que ele propõe. Então, lá em Efésios diz que nós somos selados com o Espírito Santo, quer dizer, ele incomoda o nosso ser, para que eu não possa ficar quieto diante dele, mas eu tenho que aguardar a volta de Cristo como se fosse amanhã, como se fosse hoje, irmãos.
ansiosamente. O Espírito Santo, ele provoca isso em nós. Mas por que existem tantos crentes congelados, irmãos? Não é ser quentes como os pentecostais. Não, irmãos. Você pode ter aquele fogo, podemos dizer, numa expectativa, e ter o intelecto ativo para saber que uma vida ardente com uma vida intelectual é possível ter uma vida intelectual e aquele fogo abrasador. Você já viu um marido quando ele casa com a sua esposa? Não é que eu parei não, viu? Eu sou ativo, viu, Santos? Que ele perde o desejo com a mulher. Não tem mais desejo de estar com a esposa não tem mais desejo de estar com o marido. Esse tipo de relacionamento não pode acontecer com Deus, viu? O crente perdeu o desejo por Deus. É o marido que não tem mais desejo pela esposa. Ele olha para a esposa assim, eu vejo ela como uma amiga, uma irmã. Que irmã, rapaz? Eu lá vejo a Edneide como irmã, eu vejo ela como a minha esposa, minha mulher. Esse desejo temos que ter por Cristo. Eu não vejo o Senhor apenas como meu Senhor, mas eu vejo Ele como meu Deus, que eu aguardo Ele ansiosamente. E o meu peito queima esperando a volta de Cristo, meu irmão. A volta dele. Eu sei que está longe demais, mas vamos aguardar, santos. Essa expectativa que eu tenho que ter como marido com a minha mulher é a mesma a intensidade que eu tenho que ter por Cristo. Aí o Espírito Santo, ele provoca isso dentro de um crente. Aí pergunta, Clécio, como é que tu conhece que um crente é crente? Eu digo, tu não tem óculos não, é? Tem óculos não? Aqui. Eu conheço, eu disse, eu conheço quem é e quem não é. Sabe por quê? Porque a Escritura descreve o caráter inerente de quem é e de quem não é. Conhecereis a árvore pelos frutos. Conhece, irmãos, quem é e quem não é. As obras de um crente elas são manifestadas pela autoridade do Espírito Santo. Tudo bem que o ímpio também faz a camuflagem, ele imita, mas ele não vai conseguir persistir. Observa Janes e Jambre, que está ali no Antigo Testamento, aqueles dois bruxos de Faraó. Moisés fazia uma coisa, eles também faziam, meu irmão. Fazia a serpente, eles também eu faço isso. Aqui, as minhas cobrinhas aqui. Aí começou a combater, quando chega num certo período, de bruxo olha assim para fora, assim, olha... Podemos prosseguir, não. Eu disse, por que não pode prosseguir? Porque isso é dedo de Deus. Não conseguimos produzir o que Ele faz, não. Somos limitados. Há uma diferença, irmãos, para os que servem a Deus, para aqueles que não servem a Deus. Pode ter certeza disso. É fato consumado. O batismo com o Espírito Santo, amados, é o selo de quem é crente e de quem não é crente. Mas a doutrina foi tão deturpada aí fora que uma classe de cristãos dentro da mesma igreja, uns são batizados e outros não. Não existe isso, santos. O batismo é a penetração, a imputação, essa é a melhor palavra, do Espírito dentro da matéria. Dois corpos não podem habitar o mesmo espaço. Aí Deus regenera o corpo do pecador, que é a igreja, e inerentemente agora o Espírito Santo passa a habitar dentro desse corpo. Aí a palavra chama bapto, tu pneuma, o batismo do Espírito que agora está inerentemente intrinsecado dentro deste corpo. Todo crente que não foi batizado vai passar férias eternas no inferno. Pode ter certeza disso. Férias eternas. Agora, se eu falar isso aí no meio arminiano, o que é que vai causar, irmãos? Pessoas vão ficar perplexas. Porque eu não fui batizado, eu não falo em línguas. Línguas estranhas, já está dizendo, estranhas, não fazem parte do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo agiu de uma forma espetacular na primeira aliança, agiu no período apostólico e age hoje de uma forma diferente. Os dons não é a causa batismal, santos. Não é isso não. Os dons não evidenciam, os dons revelacionais, eles não evidenciam se é batizado ou não, queridos. Línguas, profecia, ciência, os dons revelacionais. Cadê os outros dons? Só aparecem esses hoje? Cadê os outros? Para ser batizado com o Espírito Santo, o primeiro sistema é línguas. Não é. Não, nunca foi, irmãos. O sistema final, não.
porque muitos cristãos do primeiro século não falavam em línguas, mas todos eram batizados com o Espírito Santo. Aí Paulo vai começar a argumentar e dizer, são todos apóstolos? Todos falam línguas? Todos têm o dom de curar? Todos têm profecia? A resposta é não, 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 não. Então os dons não evidenciam, santos. O batismo é o selo que Deus dá para que a pessoa possa penetrar dentro da dimensão espiritual de Cristo. Eu só faço parte do corpo por causa do batismo. Então é esse batismo aqui que me dá essa alegria. E esse mesmo Espírito, ele é a peça fundamental que faz a ligação do elo, do imaterial com o material, santos. Somos nós. E isto é a realidade. Então aqui vivemos na tensão entre o que Deus inaugurou, ou dar no seu Espírito, e o que Ele consumará quando se completar nossa adoção e redenção final. Nós somos adotados, viu? Nós não somos filhos originais, não. Somos adotados por Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele é o herdeiro de Deus, e nós somos chamados nas Escrituras de co-herdeiros. O que é um co? Que não é o herdeiro original, mas ele vai herdar também, viu? Então diz que gememos em desconforto, desejando ardentemente o futuro chegar. E que futuro é esse? A volta de Cristo, irmãos. Quantos cristãos agora estão fazendo o quê, irmãos? Porneia, vendo atividades nas redes sociais, fazendo várias coisas hoje, mas não estão no culto. E eu pergunto, como é que um crente tem a capacidade intelectual, emocional e moral para dizer assim, eu espero Cristo? Uma cara de pau muito grande. Não vai nem para um culto, rapaz. Como é que tu aguarda Cristo como se fosse o último dia? Se você não entende que o culto é a parte imaterial, que está no material, nós gozamos hoje, irmãos, as bênçãos dos céus vivendo na terra. E como eu posso gozar das bênçãos dos céus vivendo na terra? Uma delas é isso aqui, é o culto, que nós vamos cultuar a Deus para sempre, irmãos. Você pensa que quando a igreja for tomada, vamos deixar de adorar a Deus em culto? Não, irmãos, agora será perfeito o culto, porque quem está na frente será o próprio Deus. Ele é a eternidade, e nós estaremos para sempre com Ele, santos. E se eu não entendo isso, irmãos, eu preciso passar por um processo mental brutal diante de Deus. É como que eu pego uma fruta, eu olho para ela, ela não amadurece, se ela vai amadurecer. Ela precisa amadurecer. Se é de uma forma natural ou não, ela tem que amadurecer. Eu tomo carboidrato nela, ela amadurece, pô. Tem que amadurecer. O crente tem que sair do estágio imaturo, irmãos. Ele tem que alcançar a maturidade. Maturidade é essa. Ele tem que entender que o papel dele aqui é esse. Querendo ele ou não, a realidade é essa, santos. A igreja verdadeira, ela aguarda a Cristo como se fosse seu último dia. Os gemidos da igreja não são a solução da alma, movidos pela desesperança, mas o anseio ardente daqueles que, tendo provado os sabores da bem-aventurança eterna, aguardam a glorificação, ou seja, a manifestação pública da adoção que Deus nos deu, irmãos. Quando eu estou ensinando a Escritura, irmãos, parece que eu não estou aqui na terra, não. Tenho prazer de falar. É como se fizesse parte de mim. Eu dizendo lá na empresa, olha, eu sou supervisor aqui na empresa. Eu faço as coisas com carinho, com amor. E gosto. Mas não é da mesma forma que quando se trata do reino de Deus, santos. É totalmente diferente, meu irmão. Totalmente diferente. Uma hora trabalhando na empresa, o cara diz assim, eu estou trabalhando dentro da empresa, muitos ficam assim, né? Ai, meu Deus, que esse relógio não anda, a fim de largar, que coisa ruim. Mas no reino de Deus, quando eu trabalho para o reino, pode ser 10 horas, irmãos, e eu não sinto cansaço, não sinto pavor, não sinto a hora passar, o relógio parece que é contra mim, eu sei que ele está andando para caramba ali, ó. Parece que é contra mim. Eu sinto prazer quando estou numa sala de aula falando. Acredito que o professor Igor também sente a mesma coisa. Quando está numa sala de aula, parece que o tempo voa, irmão. Porque é uma coisa inerente de um crente, quando ele está tratando de acertos do reino de Deus. É assim que funciona. Então,
quando a igreja está aqui nesse patamar, ele está com o mesmo anseio, irmãos. Eu aguardo a Cristo, não como aquelas loucas que não tiveram azeite e as suas lâmpadas estavam enferrujadas. Não. Eu aguardo ansiosamente, irmão, a Cristo, com as lâmpadas boas e azeite de reserva, meu irmão. Porque esse é o papel nosso, viu? Aguardar. Pode até demorar, irmão, mas eu aguardo, meu irmão. E quando ele não chegar, o prazer vai ser o mesmo. Eu vou falar da mesma intensidade dele, com ou sem ele, meu irmão. Eu falo com a mesma intensidade, com o mesmo amor e o mesmo carinho. Então, os gemidos aqui da alma, ele proporciona isso no crente. O próprio fato dos filhos de Deus agora serem habitados pelo Espírito faz nascer dentro deles um doloroso senso de ausência. Qual é a ausência? Porque ele não está conosco ainda, mas ele vai estar, irmãos. Você tem que desejar que ele venha. A palavra maranata quer dizer o quê? Venha, Senhor, venha. Eu desejo, irmão, um desejo ardente de você estar com ele, santos. E esse desejo tem que estar no crente. Se não está, meu irmão, algo está errado com ele. Algo está errado. Talvez ele nem seja crente, irmão, porque ele não é culpado, não. Viu? Ele não tem essa essência dentro dele, que chamamos de o Espírito Santo de Deus, que provoca isso. E nos versículos 26 e 27, irmãos, de que o Espírito tem gemidos. O apóstolo Paulo passa por gemidos da criação e da igreja para os gemidos do próprio Espírito. Numa ordem crescente, Paulo, como um maestro habilidoso, ele leva a sinfonia do gemido ao clímax final. Os gemidos estão presentes na terra e no céu, e dentre os filhos de Deus, até mesmo nas entradas da própria divindade. Diz aqui agora o Espírito é que está gemendo com relação àquilo que ele quer fazer, com aquilo que ele tem em si próprio. Ele diz que ele geme. E duas verdades solenes devem ser destacadas aqui. A assistência do Espírito em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos fazer a coisa como convém. Esse gemido quer dizer que ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda a pedir, ele nos ajuda a ter uma cosmovisão correta, ele nos ajuda a ter uma percepção eficaz do reino de Deus. Gemidos é isso, que ele está intercedendo pela igreja. A igreja tem quantos intercessores? Dois intercessores. Cristo e o próprio Espírito Santo. São os dois intercessores que estão ali trabalhando para a igreja. Então nós somos mais vencedores porque não somos fortes, mas somos vencedores porque o Espírito Santo intercede por nós. Isto é prático que ele faça isso, irmãos. Mas ele só faz isso em quem foi batizado por ele próprio. Então o cristianismo diverge frontalmente da psicologia e da autoajuda. Essas coisas têm que sair do meio da igreja, irmãos. Psicologia não pode se encaixar com teologia. Autoajuda. Cristãos não precisam de autoajuda. Cristãos não precisam de psicólogos. Precisa do Espírito Santo para agir no meio da igreja. Ele age no meio da igreja fazendo essas coisas. Mas eu preciso de um psicólogo para resolver os meus problemas. Eu preciso ler livros de autoajuda, porque eu não consigo vencer as coisas. Ele não entendeu o papel dele dentro do corpo de Cristo, irmãos. Ele ainda não entendeu. Não somos um gigante adormecido, como alguns pensam. Não temos poder inato, irmãos. A ajuda não vem dentro de nós. Você pode fazer todas as coisas. Aí aquelas frases de efeito, irmão, lindas, né? Que a gente vê muito hoje na internet. Você é um gigante adormecido, você pode se levantar, você pode ser um presidente, você pode ser um rei, você pode ser rico, você pode ser isso. Não funciona no reino de Deus. Aí o cristão bota isso na cabeça e diz que quer ser rico igual aos milionários dos Estados Unidos, que um cristão ele pode galgar certas coisas, que você pode ter uma McLaren, que você pode ter um Porsche, você pode, isso é autoajuda. Oh, meu Deus, que ilusão, meu Deus. Aí o cristão entrou nessa, e agora muda a força do psicológico, tira o Espírito Santo e bota o psicológico. Tira a esperança que tem em Deus para colocar na autoajuda, queridos. Eu posso,
Eu posso todas as coisas daquele que me fala. Usa textos bíblicos deturpados para dizer, eu posso todas as coisas. Meu Deus, deturpou o texto completo, meu irmão. Não pode ser dessa forma, santos. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de uma forma totalmente diferenciada, santos. Temos fraquezas. A nova era está equivocada ao afirmar que forças vêm de dentro do homem. As religiões místicas estão erradas ao ensinar que é uma espécie de divindade dentro das pessoas que precisa ser reconhecida e precisa sermos libertos para alcançar o mundo, santos. As igrejas neopentecostais trabalham muito bem com essa coisa aí, viu? Que você pode, que você faz. Isso não tem propriedade dentro das Escrituras, irmãos. Temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais, normal. O tempo esculpe rugas em nossa face, deixa as nossas pernas bambas, os nossos joelhos trôpegos e as nossas mãos decaídas, os nossos olhos embaçados, porque é natural que essas coisas venham a acontecer. Natural que essas coisas aconteçam, porque é resultado da natureza que está sobre nós. Então não sabemos, como o Espírito Santo diz, orar como convém. John Stott diz que a nossa fraqueza decorre de não sabermos orar convenientemente. Como é que nós oramos a Deus, irmãos? Senhor, me dá um cargo de presidente da empresa, Deus. Senhor, me dá aquele carro espetacular dos meus sonhos. Quando eu passo em frente àquela concessionária e eu vejo aquela McLaren, eu digo, meu Deus, eu quero uma daquela. É orar feito um bobo, meu irmão. Eu quero ser podre de rico. Veja, as minhas orações são sempre para eu, santos. Jesus, o maior exemplo de orações, ele disse, olha, quando eu for pedir algo, pedi segundo a vontade de Deus. O apóstolo Tiago fala da mesma semelhança, pedi e pedi mal, para esbanjar de vossos corações, irmãos. É orações tolas. É por isso que eu me assusto e vejo essas irmãs de ciclo de oração que me espantam, de serem mulheres poderosas em orações. Me espanta. Porque como eu posso ser poderoso em orações se eu não tenho conhecimento das Escrituras? Como é que eu posso ser poderoso em Deus se eu não tenho intimidade em Deus nas Escrituras? Apolo diz que ele era poderoso em quê? Em palavras, no psique, no intelecto, no conhecimento, irmãos. Quanto mais conhecimento, mais próximo de Deus você fica. Quanto mais ignorante você for, você está afastado da luz, irmãos. Já dizia Platão. O homem em estado de ignorância está afastado da luz. É Deus. Por isso que nós temos que crescer em graça e em conhecimento, meu irmão. Isso é resultados de uma vida manobradas, gerenciadas e guiadas pelo Espírito de Deus. Então, esses gemidos, é natural que o Espírito Santo ele provoque em nós. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, irmãos. O Espírito nos encoraça por causa das nossas fraquezas e nem sente nojo de nós por causa dos nossos pecados, mas ele nos fortalece e nos encoraja a permanecer em Cristo. Porque se ele não faz isso, nós não conseguimos nos mover. Foi até isso que talvez o nosso visitante de ontem não entendeu, que acha que nós temos um alto poder para fazer as coisas. Nós não temos poderes espirituais nenhum para movermos nessa situação. Quando nos sentimos cansados, irmãos, ele nos toma no colo, ele nos fortalece quando o peso da vida nos pressiona para baixo. Pode ter certeza que ele faz isso conosco. Por isso que a mente do cristão nunca é uma mente que pensa para baixo, mas sempre pensa para o alto. Mesmo vivendo de uma forma degradante, uma forma faltando as coisas, alimento, área financeira, ele pensa sempre no alto, queridos. Sempre no alto, nunca para baixo. Eu não tenho dinheiro para alimentar minha família. Aí o que eu vou fazer, meu Deus? Eu vou furtar. Vou furtar para alimentar. E a sociedade vai ter que entender isso. Que conversa é essa, rapaz? Aquela crise que teve aí da Polícia Civil, alguns anos atrás. Tinha crente, meu irmão, que estava invadindo os supermercados.
furtando, meu irmão. Pegando. Eu fui levar a minha filhota aqui na escola, ela era pequenininha, passou 2 caras com aqui nos ombros, 2 televisores de 43 polegadas. Estou em promoção, é? Eu disse, está em promoção. Oxê, meu Deus do céu, eu olhei para ele, eu subjuguei ele na hora, meu irmão. Ele não tem condição de comprar um televisor desse. Mas logo 2, eu disse, não, deve estar na promoção. Estava furtando, meu irmão. As lojas foram saqueadas e tinha crente furtando. Como é que pode o Espírito Santo estar numa pessoa e ela está na prática do furto, na prática da idolatria, na prática da orgia? Como é que pode? Então o Espírito Santo, o que ele faz? Ele aprimora a mente do cristão e faz com que ele faça essas coisas, insista nessas coisas, que é a palavra que ele usa aqui, que ele geme. Então a palavra grega aqui, por assistir, significa que é um sentido que o Espírito toma sobre nossa carga. Ele é nosso ser especial, não somente para ajudar a socorrer, mas sobretudo para aliviar e carregando todo o peso por nós, irmãos. Ele faz isso. Quando você estiver orando, peça ajuda ao Senhor, santos. Ajuda, Pai. Ajuda que eu não tenho condições de suportar uma carga miserável dessa que eu estou. E o Espírito Santo, ele é experiente para ajudar a sua igreja. Aí o crente não sabe nem falar. Aí ele diz, eu vou te ensinar como tu deve se deportar para o Criador. Eu te ensino como tu deve falar diante dele. Eu te ensino como tu deve apresentar diante dele. Veja que o Isaías chega diante de Deus. Ele não chega dizendo que eu sou o cara, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ele disse, estou perdido, porque os meus olhos viram o Senhor. Aí dá um entendimento ali que o Espírito Santo também age em Isaías e faz que Isaías reconheça seu estado pecaminoso e dobre-se diante de Deus e confesse os seus pecados, irmãos. O Espírito Santo nos ajuda até a confessar pecados. Eu sei que tem crentes que têm pecados guardados, irmãos. Não guarde esses miseráveis, esses pecados no baú. Quebre o cadeado, coloque para fora os pecados, confesse ao Senhor os seus pecados, que o Espírito Santo, irmãos, ele passa um bálsamo e alivia pecados. Mas não guarde pecados, irmãos. Talvez alguma coisa que esteja ainda oculta, né, santos? Que eu não consigo enxergar, mas Deus consegue ver o íntimo mais profundo do nosso ser. O gemido é para fazer você colocar para fora isso que você fez no passado e não consegue confessar no presente, irmãos. É lindo com o crente. Uma vez o crente chegou e disse, meu ministro, me perdoe. Eu disse, eu fiz algum mal a você? Ele fez, não, você não fez mal a mim não, mas eu fiz mal a uma pessoa. E eu quero pedir perdão, faz mais de 10 anos, e eu quero pedir perdão pelo que eu fiz com essa pessoa. Eu fiz isso com ela. Eu disse, você não tem que pedir perdão a mim não, santo. Você tem que pedir perdão a 2 pessoas, mas foi bom o que você fez. Ele disse como se estivesse sufocando ele não conseguia olhar para a cara da pessoa mais, né? Ele disse, você tem que olhar para a cara dela, meu irmão, e diga assim a ela, para a pessoa, né? Me perdoe pelo que eu fiz. Eu sei que é a sua esposa, eu sei disso. Peça perdão a ela, meu irmão. Peça perdão primeiramente a Deus e depois peça a ela pela desgraça que você fez. Eu perdoo automaticamente todo tipo de pecado, meu irmão, de um crente. Mas peça, meu irmão. Ele disse que tinha algo assim, sufocando, ele não mais aguentava respirar. Ele disse, sabe o que é isso, santos? Isso chama-se Espírito Santo, que ele está gemendo, intercedendo pela tua alma miserável, sufocada pelo pecado. Bote ele para fora. O Espírito Santo, irmão, é especialista nisso. Davi, quando comete pecado com Batseba, Deus fica perturbando Davi. O Espírito Santo começa a perturbar Davi. Aí o profeta vai até a casa de Davi, né? Aí estuda aquela pequena parábolazinha, olha, o rei foi dar uma festa, né? Ele tinha milhares de gados, ele não matou um gado dele para dar festa, ele pegou um gado daquele vizinho que só tinha um, rapaz, ele foi lá, matou e fez aquele grande banquete. O que é que tu acha que ele merece? A ficha caiu, meu irmão.
Ele merece a morte, exatamente, Davi. Esse cara é você, viu? Como é que você tem milhares de mulheres, rapaz? Tu tem a tua esposa, tu tem as tuas concubinas para ter relações a hora que tu queres. Tu pega a mulher do teu general e faz uma desgraça dessa. Tu matasse Urias por causa de desejo sexual, rapaz. Tivesse filho fora do casamento com uma mulher que não era tua. Aí diz o Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável e não me retire da tua presença. Ele começa a confessar os seus pecados. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Mas é o Espírito Santo que está ali gemendo com Davi. Davi, abre a boca e confessa o teu pecado, Davi. Porque tu não vai ter descanso, porque eu vou infernizar a tua vida, porque eu não dou descanso para alguém que está dentro da aliança. Você vê como é que Deus operava, irmãos? Saul, Deus dizia, um espírito maligno vai sobre Saul, atormenta ele. E o espírito atormentava Saul. Mas quem mandava o espírito? Era Deus mandando o espírito, irmãos. Davi toca harpa, e Davi começava a tocar. Ali era só fachada, porque não era a harpa que fazia o efeito. A harpa não era mágica, era Deus que tirava o espírito maligno de Saul, e Saul se acalmava. Da mesma forma com o crente, já com o crente não é espírito maligno não, viu? É o Espírito Santo que incomoda o crente, ele intercede, o gemido é incomodar a vida pecaminosa que o crente tem, uma vida que está em deconformidade com aquilo que Deus fez, uma vida que não está dentro da forma original que Deus criou, mas mesmo assim ele ainda é crente. O que o Espírito Santo faz? Intercede pelo mesmo, irmão. Ele intercede pelo mesmo. E diz que o Espírito, ele incomoda o ser mais íntimo de um eleito de Deus. Irmãos, graças a Deus que ele faz isso. Agora, a preocupação seria se ele não fizesse isso. Aí estava decretado que eu não era filho. Eu era o quê? Um bastardo. Mas Deus pune os seus filhos, porque ele o ama, meu irmão. Quando o pai pega um chicote e dá no filho, é lindo, meu irmão. Batendo nele é lindo, porque está corrigindo o rapaz. Aí a doutrina demoníaca hoje diz que não pode bater mais nos filhos. A lei da palmada que o diabo criou. Filho tem que ser corrigido, rapaz. E a correção é de Deus, irmão. É de Deus. É de Deus. Isso que o Espírito Santo ele produz do crente. Então, o que é que Paulo quer mostrar aqui nesses versos, irmãos? Que a segurança eterna é participação vicária desses fatos, que o Espírito Santo ele produz isso em crentes verdadeiros, que o Espírito Santo ele produz isso nas pessoas que têm vida eterna, e que o Espírito Santo provoca isso nos filhos e não nos bastardos, irmãos. Que nós possamos fazer uma autorreflexão sobre o que Paulo fala aqui. Faça um questionamento com você mesmo. Será que eu sou filho? Ou será que eu sou bastardo? Será que Deus tem me punido dessa forma? Ou não tem me punido dessa forma? Por que eu não sofro com as alterações de Deus? Por que minha vida é tudo legal? Por que tudo está dando certo na minha vida? Por que na minha vida não tem sofrimento nenhum? Por que tudo dá certo na minha vida? Todos os meus projetos com a sociedade dão certo. Então Deus está no negócio, como diz o ditado, né? Deus está no negócio. Será que você não está sofrendo, Deus está no negócio? Será que você não passa um aperto do Espírito Santo, é porque você está no negócio? Será que você não recebe influências do Espírito Santo dessa forma de correção, admoestação? Você acha que Deus não está no negócio? Façam a reflexão, irmãos. Façam a reflexão. Se isso não estiver acontecendo com você, peça a Deus para que ocorra, irmãos. Peça ao Senhor para que aconteça isso na vida de vocês. Tribulação acontece na vida de um crente. Acocho acontece na vida de um crente. Perseguição acontece na vida de um crente. Sofrimento de todas as classes acontece somente na vida de um crente. Então, se isso não está acontecendo em nossas vidas, e que o Espírito Santo ele não faz nada por mim, e eu estou vivendo uma vida tranquila diante da sociedade, irmãos, está errado. Crente não pode ter vida tranquila. Por quê, irmãos? Porque o mundo nos odeia. As hostes nos odeiam. E como é que eu tenho uma vida tranquila nesse mundo, queridos? Algo está errado.
O que Paulo mostra aqui, que esta garantia do Espírito Santo é o selo final de um crente. A garantia é concreta, e os meios da garantia que ele faz, ele mostra a verdadeira manifestação do Espírito Santo em nós. E isto é bíblico, e isso tem que ocorrer nos crentes. Então nós precisamos fazer uma autorreflexão para ver se eu estou dentro desse contexto, santos. Se eu estou dentro desse contexto, na vida prática diante de Deus, que Deus deve incomodar um crente e que eu devo reconhecer que esses estágios da minha vida devem ser uma coisa natural, e eu tenho que aceitar essas coisas, não como um castigo de Deus, mas como um ato de provação do próprio Deus. Veja, Jonas, o outro também, Jó, passaram por apertos, principalmente o Jó. Poderia dizer o que de Jó, com os sofrimentos que ele passou, como um ato de provação de Deus com ele. Ele poderia dar o chute no balde, jogar a toalha e dizer assim, que dane-se fé, que Deus é esse que eu sirvo, quanto mais eu obedeço a ele, mais desgraça vem. É natural, santos, é natural. Natural. Não entenda dessa forma, não, como punição, não, mas entenda como provação. Provação. A palavra tentar no grego significa prova. Jesus ele foi tentado em vários aspectos. A palavra é testar. Você está sendo testado, entenda dessa forma. E que Deus, irmãos, possa nos agraciar cada vez mais. Que Deus possa nos dar esse entendimento que o mundo espiritual, por parte dele, está aqui para nos ajudar e não complicar as nossas vidas. E que precisamos, de fato, cair na real, irmão, o que é sermos cristãos, para que Deus ele cumpra também o propósito dele em nós. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela maravilhosa comunhão que temos contigo, Senhor. E somos escravos da tua palavra, Senhor. Seja ela boa ou seja ela má, seja ela doce ou amarga, Senhor, nós beberemos da mesma forma, Senhor, como se ela fosse a melhor de todas. Nós te agradecemos, ó Deus, porque mesmo sendo pecadores, estamos debaixo da tua graça e da tua aliança, Senhor. Somos salvos pela instrumentalidade da tua graça. Somos salvos pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Somos salvos pela mortificação dos nossos pecados, porque eles foram cravados na cruz do Calvário em nosso Senhor Jesus. E nós te agradecemos, ó Deus, pelo culto, pelos cânticos maravilhosos que fizemos diante de ti, Senhor, pela leitura da tua palavra, e pelos teus santos que se desprenderam-se nesse domingo para estarem aqui, Senhor. Continua abençoando eles, ó Pai. Cada um dentro das suas ramificações, dentro do seu patamar, Pai. Eu te peço, eu te agradeço, ó Deus. Ajuda os teus santos que estão enfermos. Abençoa a irmã Eva que está doente. Abençoa o irmão Wanderson com aquele problema de coluna, ó Deus. Abençoa o irmão Vitor também, que também está com problemas de saúde, Senhor. E outros aí que estão também com problemas de saúde, que não estão aqui conosco. Mas é natural, ó Pai, que essas coisas aconteçam. Mas mesmo assim nós te pedimos que ajude-os, segundo a tua boa vontade, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor.